derivadas. Esse material está lá, certo? Então a primeira coisa é só vocês acompanhar. Depois tem os exemplos, daí eu vou fazer um quadro. E se vocês quiserem, façam um caderno. Então vamos lá, gente. Quando fala em derivadas, tá? Vou pegar aqui a nossa introdução. O cálculo é a matemática das variações. O instrumento principal do cálculo para estudar a taxa de variação é o que a gente chama de derivação. Tá? Então, nesse caso, nós vamos descrever um método e mostrar como ele pode ser usado para determinar a taxa de variação de uma função em qualquer um de seus pontos e também a inclinação de qualquer reta tangente a uma curva. Sempre que falar em taxa de variação, vai ser derivada, certo? Então vai ter bastante aplicação para a gente ver, só que antes de a gente fazer a aplicação, nós também vamos trabalhar com saber usar a tabelinha, tá? Hoje ainda não, certo? Nós vamos usar a tabela. Esse exemplo é o exemplo que está na apostila, tá? Então não precisa copiar, está lá na apostila, do jeito que está feito lá, nós vamos fazer aqui também, tá? Então diz o seguinte, ó, num experimento científico em laboratório, o móvel se desloca sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S de t igual a 3t ao quadrado menos 5t mais 2. O S é o espaço percorrido, que é em metros, e o t é o tempo em segundos. E aí tem 6 itens para a gente analisar. A primeira ele fala qual a velocidade média da partícula no intervalo de tempo de 2 a 4. A B, a velocidade média da partícula no intervalo de 2 a 3. A C, no intervalo de 2 a 2,1. Qual a velocidade média no intervalo de 2 e 2 mais H? Tá? Aí ele vai perguntar como você interpreta fisicamente a velocidade média da partícula no item anterior, quando H tende a zero, e qual a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então nós vamos fazer passo a passo, certo? Primeira coisa, questão A. Tá? Ele está falando em velocidade média, certo? Eu posso ir daqui a Florianópolis com uma velocidade saindo a 100 por hora, chegando a 180, passando a 90 e assim por diante, certo? Quero saber uma velocidade média, tá? Velocidade instantânea seria quando eu passasse no radar, certo? Pronto, ali foi a velocidade instantânea, tá? Então a velocidade média num certo intervalo de tempo, tá? Ela vai ser definida pelo quociente entre o espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? Quando você já viu em física, tá? Lá no ensino médio, dando aquela relembrada. Sempre que aparecer um delta, é sempre final menos inicial, certo? Ou vai aparecer S final menos S inicial, ou S2 menos S1, ou S1 menos S0, tá? Isso daí, final menos inicial, certo? E o tempo gasto para percorrer, que é o ΔT. Se é ΔT, tempo final menos tempo inicial. Quando ele fala em quociente, é divisão, certo? É divisão ΔS dividido por ΔT. Esse vai ser minha velocidade média. Beleza? Tudo que está aí está igualzinho que está lá na apostila, tá? Então, a velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo que eu levei para percorrer esse espaço. Beleza? Então, nós teremos S final menos S inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Tá?
Só deixa eu colocar aqui. Na A, ele pede do intervalo de 4 a 2 e meu tempo, meu espaço percorrido é pela função S de t é igual a 3t ao quadrado menos 5t mais 2. Beleza? Então, feito isso, vamos para a pergunta A. Ele quer saber a velocidade média nesse intervalo aqui, de 4 a 2. Beleza? Então, nós temos S final. O que é o S final? 4 a 2? Não, desculpa. 2 a 4. Faz sentido botar 4 a 2 aqui. E 2 a 4. Beleza? Então, se eu tenho ΔS, que ΔS espaço final menos espaço inicial, espaço é essa função aqui. Beleza? Essa função aqui, quando o meu tempo for 4, então é só substituir tempo final menos tempo inicial. O meu S por 4 menos o S de 2, dividido pelo meu intervalo de tempo, que é de 2 a 4, ou seja, 4 menos 2. Substituindo, tá? Substituindo aqui o 4 aqui, vai ficar 16 com 3, vai dar 48, com menos 4 com menos 20, com mais 2 vai ser igual a 30. Se substituir o meu t por 2, vai ser igual a 4. Beleza? Só substituir na fórmula aqui. Tranquilo? Feito isso, a minha velocidade média vai ser de 13 metros por segundo. Tranquilo? Isso é uma velocidade média. Tá? Uma velocidade média naquele intervalo de 2 a 4. Tranquilo? Na B, nós vamos ter um intervalo, se eu não me engano, de 2 a 3. De 2 a 3. Tá? Então eu vou ter, mesmo esquema, velocidade média. Tá? Não tem a ver com derivada, por enquanto nada. Certo? Vamos passo a passo aqui. Se eu quero velocidade média, ΔS dividido por T, S final menos S inicial, ou seja, S de 3 menos S de 2, dividido por 3 menos 2. Certo? Substitui o 3 aqui na função para ficar 3 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 5 mais 2. Aqui vai dar 9, 27 com menos 15 mais 2, vai ficar igual a 14. O S de 2 já tem aqui, né, que é 4. Então, 14 menos 4 dividido por 3 menos 2, que é 1. 14 menos 4 é 10. 10 sobre 1, 10. Isso daí vai dar 10 metros por segundo. Beleza? Essa função que está aqui, ó, é uma função do segundo grau, né? Essa função está representando o meu espaço percorrido. Beleza? No item C, ele está pedindo do intervalo de 2 a 2,1, né? Mesmo esquema, tá, gente? No lugar, ó, ΔS dividido por ΔT, substitui o 2,1 aqui na função, vai dar 4,73. Menos o 4, que é do S2, vai dar 0,73. A diferença de 2 até 2,1 é 0,1. Dividindo, nós teremos ali 7,3 metros por segundo.
Beleza? Só substituir formulazinha, os valores aqui. Tranquilo? Beleza. No D já não me lembro mais o que ele pede. Ele pede de 2 até H. 2 mais H, né? Com H diferente de 0. Com H diferente de 0, tá? Porque se o H for igual a 0, vai ficar de 2 a 2, não tem como, né? Tá? Então, o H diferente de 0, mas um H muito próximo a 0, certo? Então, na D, nós vamos calcular ó, S de 2 mais H, tá? Onde o H a gente diz que é o incremento. Então, aqui, você vai colocar passo a passo aí. S de t, está ali a minha função, 3t ao quadrado, menos 5t mais 2. No lugar do t eu vou colocar 2 mais h. 2 mais h, eu vou ter 3 vezes 2 mais h no lugar do t ao quadrado, menos 5 vezes o t, que vale 2 mais h, mais 2. Fazendo o produto notável, nós teremos 4 mais 4h mais h ao quadrado, vezes 3. Propriedade distributiva, menos 10 com menos 5h mais 2. Multiplicando ali o primeiro, né? Ó, primeiro termo tudo por 3. Aqui já foi feita a subtração aqui, ó, menos 10 com mais 2 menos 8. O que dá para simplificar aqui ainda? Vai ficar esse com esse, dá 4, 7h. Tá lá. Beleza? Jogando na formulazinha, ΔS dividido por ΔT, nós vamos ter S final menos S inicial. Certo? S de 2 é igual a 4, né? Nós vimos os exemplos anteriores. Se é igual a 4, está aqui, ó. S de 2 mais H, é o que nós temos lá, menos o S de 2, que é 4. E aqui nós temos S final, T final menos T inicial. 2 mais H, que é o tempo final, menos o 2, que é o tempo inicial. Só vai restar H, certo? Como eu tenho H nos dois termos, eu posso colocar o H em evidência. Colocando o H em evidência, simplificai-vos. E aí nós teremos T mais 3H. Certo? 7 mais 3H. Então a minha velocidade média vai ser de 7 mais 3H metros por segundo. Ele vai ficar em função de H. Tá? Gente, o H ele é o incremento. O incremento é a diferença que eu tenho aqui. Ó. Aqui vale 2. Aqui o incremento vai ser 1. Aqui vai ser 0,1. Que aqui seria o H. Certo? Genericamente, tá? Genericamente nós calculamos aqui, ó, esse H que vai servir para qualquer intervalo que comece com um 2, certo? Beleza? No intervalo de 2 a 20, no intervalo de 2 a 50, que seja. Eu não coloquei aqui, mas o nosso primeiro de 2 a 4, não me lembro mais quanto é que deu. 13? 13 metros por segundo, né? Se eu pegar lá, tá, o incremento, que é 2, substituir aqui no H, vai ficar 7 mais 3 vezes 2. 7 por mais 6, 13 metros por segundo. O segundo, nosso incremento é 1. Tá? Então vai ficar 7 mais 3 vezes 1, que é 10. Foi o que deu o B. No C é 0,1, né? Se eu pegar aqui 3 mais 3 vezes 0,1, isso vai dar 0,3, que foi o que deu no C. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu encontrei um cara
uma velocidade média genérica para qualquer intervalo de 2 até alguma coisa, certo? Nesse caso, o meu H sendo maior do que 0. Se não é igual a 0, não vai fazer sentido. Tranquilo? Ah, mas se começasse com 3 aqui, poderia usar esse? Não, aí só substituir, né? Porque o 3 já não seria o meu inicial, certo? Beleza até aí? Até agora a derivada nada, né? Não. Mas o que aconteceu aqui? Meu incremento de 2 foi para 1, de 1 foi para 0,1, aqui foi para H, só que esse H aqui tem que ser diferente de 0, né? Só que um número muito próximo de 0, certo? Se eu estou fazendo isso, trabalhando com um número muito próximo de 0, eu estou limitando ele, né? Tá, o meu H vai estar tendendo a 0, tá? Então, ó, observe que esse it com incremento genérico, na verdade, engloba os itens anteriores. Aqui. Tranquilo? 13 metros por segundo, 10 metros por segundo, 7,3 metros por segundo. É o que nós tínhamos feito no A, no B e no C. Tá? No item E, que ele pergunta, no item anterior D, obtivemos a velocidade média da partícula no intervalo de tempo de 2 até 2 mais H, sendo H diferente de 0. Quando o H tende a 0, o segundo extremo do intervalo de tempo tende a 2. Certo? Se esse cara aqui tende a 0, esse cara aqui vai tender a 2. Tá? Seria meu tempo final nesse caso. Então, o intervalo ficaria de 2 a 2. Aí ele diz aqui, ó, que podemos definir como um intervalo de amplitude nula, caracterizando exatamente o instante t igual a 2 segundos. De uma velocidade média, a gente passa a ter uma velocidade instantânea, certo? E quando eu falo velocidade instantânea, que é onde a gente quer chegar, que seria a nossa derivada, que eu vou ver um pouquinho mais para frente, tá? Assim, fisicamente, quando h tende a 0, a velocidade média tenderá para o que chamaremos de velocidade instantânea da partícula no tempo igual a 2 segundos. E essa velocidade poderá ser denotada por v de 2, certo? Vai dar 7 metros por segundo. Tranquilo? Considerando o exposto no item 2, nós concluímos que meu v de 2 é igual ao limite de 7 mais 3h quando h tende a 0. Se o meu h tender a 0, isso vai dar 7 metros por segundo. Beleza? Isso daqui seria a minha velocidade instantânea. Tá? Tudo isso, gente, que eu expliquei para vocês, que foi feito lá 2, 1, 0,1, tudo isso daí, para escrever toda aquela última função 7 mais 3h, através do limite quando h tende a 0. Certo? A gente não viu lá os limites do nada. Beleza? Tranquilo? Certo? Mais uma velocidade média, e aqui nós temos a velocidade quando meu t for igual a 2. Isso aqui a gente chama de velocidade instantânea. A gente pode escrever isso como limite de t mais 3h quando h tende a 0. Beleza? Isso vai dar 7 metros por segundo. Tranquilo? Velocidade média sempre vai ser espaço percorrido dividido pelo tempo. ΔS dividido por ΔT. Certo? Quando se fala em taxa de variação, tá? É outro nome que a gente diz para derivada, certo? Taxa de variação sempre vai ser escrito em forma de fração. Beleza? Então, ΔS dividido por ΔT não deixa de ser uma derivada. Tá? Deixa
Deixa eu ver aqui. Considere o movimento de um corpo ao cair de uma grande altura, de acordo com a física clássica, em t segundos de queda. O corpo percorre uma distância st igual a 4,9 t ao quadrado metros. Suponha que estejamos interessados em determinar a velocidade do corpo após 2 segundos. Foi colocado 2 segundos de novo por coincidência, tá? Não tem nada a ver com 2 do anterior. A menos que o corpo caia equipado por um velocímetro, é difícil medir diretamente a velocidade. Entretanto, podemos determinar a distância percorrida pelo corpo entre o instante t igual a 2 e t igual a 2 mais h e calcular a velocidade média durante esse intervalo de tempo, fazendo h tender a zero. Teremos a velocidade instantânea e t igual a 2 segundos. Então, mesmo esquema do anterior. Δs é dividido por ΔT. S final, 2 mais h, certo? Menos o inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Substituindo meu t, né, por 2 mais h, 4,9 vezes 2 mais h ao quadrado, menos 4,9 vezes 2 ao quadrado, substituindo por 2, né? Dividido, simplifica aqui 2 com 2, nós vamos ter só h. Resolvendo aqui 2 mais h ao quadrado, temos 4 mais 4h mais h ao quadrado. Simplificando tudo aqui já, ó, multiplicando e subtraindo 4,9 vezes 4, nós teremos 19,6h, com mais 4,9h ao quadrado dividido por h. Se o meu h tende a zero, pensando agora em limite, certo? Se o meu h tende a zero, isso aqui não fica uma indeterminação. Bom, a gente tem o h aqui e ali, né? Ó, nas duas parcelas. Bota em evidência, simplificando o h, nós teremos 19,6 mais 4,9h. Isso daqui, ó, é para qualquer tempo a partir da velocidade de, nesse caso aqui também, de 2 segundos. Beleza? Mas se eu quero saber a velocidade instantânea, eu vou fazer o meu h tender a zero. Eu vou trabalhar com limite, né, gente? Tá? Velocidade, quando o meu s for 2, trabalha com limite daquela função que a gente chegou. Quando h tende a zero, a velocidade vai ser 19,6 metros por segundo. Então, dessa forma, após 2 segundos de queda, o corpo estará viajando a uma velocidade de 19,6 metros por segundo. Beleza? Mesmo caso que aconteceu no anterior. Certo? Tranquilo até aí? Agora vamos ver aqui definição de derivada. Tudo para a gente chegar nisso daí, tá? Agora aqui nós vamos ver a derivada através de gráfico, certo? Graficamente. Definição, a derivada por definição, a derivada representa a taxa de variação de uma função. Tá? Uma outra definição, como o próprio nome indica, derivada traduz de onde provém uma função qualquer ou de onde ela deriva, né, ou que lhe dê origem. No cálculo, a derivada em um ponto de uma função representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x num determinado ponto. Passando por nossos problemas ali, nosso ponto que ele trabalhou tanto no primeiro como no segundo exemplo era t igual a 2 segundos. Tá? Isso que ele está querendo dizer. Ó. Variação instantânea de y em relação a x neste ponto. Beleza? Um exemplo típico é a velocidade, que representa a taxa de variação da função espaço. Tá? A minha velocidade a minha função velocidade, ela está derivada da função espaço. Beleza? Depois nós vamos ver que a aceleração está em função da velocidade. Tá? Geometricamente, tá, isso daqui deixa, senão o cara vai ficar falando que está escrito ali
Fica tranquilo, vamos ver aqui. Passa fora, passa também. Vamos ver aqui. Tá? Interpretação geométrica de derivadas. Gente, vou pegar uma curva qualquer, certo? Eu vou pegar dois pontos qualquer nessa curva. Vamos chamar de A e B. Beleza? Tá ali, tá? Pode ser qualquer curva, tá, gente? Pegar uma curvinha para ficar mais fácil da interpretação. Nesse ponto A e B, nós teremos aqui, ó, eu tenho o meu ponto X. Para todo valor em X, eu vou ter um valor em Y, que nós chamamos de f de X. Tranquilo? Para o ponto B também vai ser a mesma coisa. Só que o meu ponto B, eu vou ter essa parte aqui que era meu incremento, certo? Ah, vou pegar o exemplo lá, de 2 a 4. Tá? No nosso lá tinha uma função que tu substituía lá, ó, ali a nossa função, digamos que seja algo parecido com isso. Substituía o 2, dava um valor em Y, certo? Substituía o 4, dava um valor em Y também, só que agora aqui a gente não está vendo com valores. Tá? Bom, meu incremento é a distância que eu tenho daqui até aqui, certo? Então, se até aqui tem X, daqui até aqui, mais delta X, que é o meu incremento, tá? Que nós estamos chamando delta X de incremento, vai ficar X mais delta X. Tranquilo? Se aqui fosse 2 e aqui fosse 10, a mesma coisa que eu escrever 2 mais 8, que seria meu incremento. Certo? Então, se aqui fosse 2, seria f de 2. Se aqui fosse 10, seria f de 10. Tá? Ou, no caso, 2 mais 8, seria meu incremento. Tranquilo? Com isso, vamos fechar aí um triângulozinho, tá? Um C, certo? Eu digo fechar um triângulo porque depois aqui nós vamos passar uma reta secante, tá? Reta secante, ela passa em dois pontos em uma curva, certo? Dessa reta secante aqui, nós teremos um triângulo ABC. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Tranquilo? Onde, nesse triângulo, essa reta secante, ela faz um ângulo beta aqui. Nessa reta imaginária, certo? A gente traçou aqui. Esse ângulo beta é o mesmo que está aqui. Porque se essas duas retas são paralelas, o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo que vai estar aqui. Tranquilo? Bom, aí nós teremos essa partezinha que está aqui embaixo, ó, do ponto de A até C, vai ser quem? O meu delta X, que é o meu incremento. Tranquilo? E nós teremos um aqui, que vai ser o meu incremento, a distância desse cara aqui, que nós vamos chamar de delta Y. Beleza? Tá, que está relacionado ao meu eixo Y, vamos chamar de delta Y. Delta Y vai ser nada mais, nada menos que f de x mais delta x menos f de x. Tranquilo? É esse pedaço que a gente quer aqui. Tá? Ó, delta x o que é? É x mais delta x menos o x. Vai restar quem? Esse pedaço aqui. Certo? Beleza. Pô, delta y sobre delta x. Já viram em algum lugar isso daí. Gente, agora eu vou passar uma reta tangente no ponto A. Beleza? Tá? Por que no ponto A? Porque é desse jeito que é mais fácil para mostrar geometricamente para vocês. Tranquilo? Reta tangente. Reta tangente pega em apenas um ponto da curva.
Beleza? Reta secante pega em 2 pontos, reta tangente pega em 1 ponto só. Tranquilo? Apertei, não apareceu nada. Ah, tá. Agora, bom, a minha reta secante, ela tem um ângulo aqui, né? Meu beta. A minha reta tangente também vai gerar um ângulo com essa reta paralela aqui, que nós estamos chamando de alfa. Tranquilo? Sendo que esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui, né? Serem paralelos, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a reta secante tender à reta tangente. Não vai aparecer bonitinho, porque fisicamente não tem como, tá? Até aí. Tranquilo? Voltando. Tá? Quando eu faço a minha reta secante tender à reta tangente, né? Ela vai ser igual à reta tangente, certo? Igual não, né? Ela vai tender a ser a reta tangente. Tá? O que está acontecendo aqui? O meu ponto B tende ao ponto A. Tranquilo? O meu beta tende a ser alfa. Certo? O delta X aqui tende a ser 0. Tá? Gente, nós só trabalhando com tende. Se tende é limite. Tá? O nosso limite da reta secante é até chegar à reta tangente. O nosso limite de B é até chegar o A. Aqui porque fisicamente não tem como, certo? Mas esse cara aqui está muito próximo de A. O beta está muito próximo de alfa. E o meu delta X, se o B tende a A, o meu delta X está tendendo a 0. Tá? Dependendo da função, tá? Esse meu discriminante delta Y, que a gente chama de diferencial, tá? Diferencial em X, o diferencial em Y, ele vai tender sempre também. Ficou claro o que nós vimos aí? Agora no outro slide ele só vai. Que bom. Depois eu volto para daquele lá. Tá? A interpretação geométrica da derivada. Usando o conceito de limites, que eu estou trabalhando com tende, podemos notar que quando o ΔX tende a 0, o ponto B ele vai tender para o ponto A reta secante vai tender para a reta tangente e, consequentemente, o ângulo beta vai tender para o ângulo alfa. E aí nós teremos isso daqui. Limite de ΔY sobre ΔX. Quando ΔX tender a 0, vai ser igual ao limite. Lembra que eu falei para vocês? Aqui era o ΔY, aqui era o ΔX e aqui nós tínhamos um ângulo. Vou deixar aqui como sendo o ângulo alfa. Certo? Aqui era o nosso ponto A, aqui é o nosso ponto B e aqui é o nosso ponto C. Seno, cosseno e tangente num triângulo retângulo, certo? Seno de um ângulo é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo. Quem que é cateto oposto aqui? Cateto adjacente. E a hipotenusa, o H. Com isso, nós temos essas três relações, certo? Porém, a nossa hipotenusa não interessa para nós ali. Vai interessar isso daqui, certo? Tangente, nós temos aqui, ó, tangente do ângulo
é igual a delta y sobre delta x. Cateto oposto por cateto adjacente. Você já viu isso? Certo? Que bom. Tá? Se eu estou dizendo que vai ser limite de delta y sobre delta x, quando delta x tende a zero, ele não vai ser zero, certo? Porque se for zero não iria existir. Né? Isso daqui é a mesma coisa que limite delta y. Lembra que eu falei para vocês que delta y seria quem? F de x mais delta x menos f de x. E o delta x seria quem? X mais delta x menos o x. Isso quando o delta x tende para zero. Simplificando esse com esse, nós teremos isso daí. Certo? Que tá aí, ó. Coisa mais linda do mundo. Isso é a derivada. Que isso daqui é igual ao tangente de alfa. Gente, então isso daqui, ó, vocês já viram lá na 8ª série ou 9º ano, certo? Inconscientemente vocês já estavam vendo derivada lá. Ah, que bonito, até me repito. Então vocês já estavam vendo derivada lá, certo? E quando a gente fala de derivada, a derivada, o que eu pulei ali, não vou falar isso agora, tem ali as figurinhas muito bonitinhas, né? Aqui, que daí eu pulei direto ali, incremento, tá? Delta y sobre delta x, lembra que eu falei? Ó, isso daqui nada mais é do que uma taxa de variação, uma razão, tá? Derivada. E essa daqui, que eu não li, certo? Que a derivada no ponto xa de y igual a f de x representa a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto a f de a. A função que a cada ponto x associa a derivada nesse ponto de f de x é chamada de função derivada de f de x. Não ia entender bosta nenhuma, certo? Tá? E continuo não entendendo ainda, né? Mas, resumindo, tá? Quando se fala em derivada, ele é o coeficiente angular da reta tangente a um ponto da curva. Quem é meu coeficiente angular? Esse cara aqui, tangente desse ângulo. Certo? É isso? Sim, tu viu o ioiô bichoxô também? Hã? Gente, ioiô michoxô, certo? Isso daí o cara vê lá no 3º ano do 2º grau, né? Tá? Que é o que vê lá a inclinação da reta, que trabalha com as retas lá, né? Que pô, isso daqui, gente, vou escrever aqui, ó, é a mesma coisa que o A, porque o coeficiente angular que ele está dizendo é meu M, tá? Que se esse cara aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E isso daqui é final menos inicial dividido por final menos inicial. Botando aqui, que é o delta y sobre delta x. Que esse cara aqui é o meu coeficiente angular, o A. Mas que A? Esse A que nós vimos, AX mais B. O B é o coeficiente linear e o A é o coeficiente angular. Então tudo isso daqui, ó, é a mesma porcaria. Ah?
quiser colocar o M do ioiô michôchô, é a mesma coisa. Certo? Coeficiente angular, taxa de variação, derivada, tudo a mesma coisa. Tá? M é igual a A, que é igual. M igual. Então, M igual a A, vocês já viram. Sim. Em algum momento do estudo de vocês já viram. Certo? Aí de vocês disseram que não viram A, porque viram no segundo dia de aula, acho. Já foi no primeiro, já, né? Que é o coeficiente angular. Certo? Coeficiente angular. Daqui a aqui, isso daqui vocês já viram. Ó, nono ano, primeiro ano. Isso daqui não, isso aqui está revelado no nono ano. Certo? Aí, limite, que a gente começou a ver os conceitos agora. Certo? Olhem só. Aqui, uma função x vezes seno de x ao quadrado mais 1. Note o seguinte. O de azul seria a minha função lá, né? E tem uma reta que está em movimento, certo? Essa reta, gente, nessa curva vai existir uma infinidade de retas tangentes. Por quê? Porque vai existir uma infinidade de ângulos, certo? Porque essa reta vai fazer com o eixo x, o coeficiente angular. Note que quando ela está verde, ela está sendo crescente, certo? Quando ela está ficando vermelhinha, que ela é decrescente. Tem umas partes que ela fica verde e outra preta, tá? Preta é o que nós vamos ver depois mais tarde, quando a gente vai trabalhar com a aplicação de derivada, que vai ter máximo e mínimo. Maximizar e minimizar um problema que vai acontecer na empresa de vocês, certo? Engenheiro para mim é para resolver problemas. Se for para apertar botão, não precisa fazer engenharia. Tá? Tem um negócio lá e vou dizer para vocês, ó, quero que tu minimize o custo disso daí. Como? Não sei, que vira, tu fez engenharia para isso. Que vira. Tá? Então nós vamos ter pontos de máximo, pontos de mínimo, tem o que a gente chama de ponto de máximo relativo, mínimo relativo também. Tá? Isso daí são as aplicações. Certo? Quando que ela fica preta? Quando meu coeficiente angular é igual a 0. Porque daí ela vai ficar paralela ao eixo x. Fica ligado, máximo e mínimo. Minha derivada tem que ser igual a 0. Então tá, a gente vê. Certo? Deixa eu ver. Vai falar tudo de novo aquela porcaria aí. Tá. O processo do cálculo de derivada é chamada diferenciação. Tá bom. Tá aqui, ó. Eu escrevi para vocês. Vamos lá. Está aqui. Limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx tende a 0. Isso é a derivada por definição. Beleza? Então, quando a gente fala em derivada, a gente está falando no tangente de alfa, a gente está falando no ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a 0. Nós estamos falando no coeficiente angular A, ou no M do ioiô michôchô, quem estudou, certo? Tudo isso daí é a mesma coisa. Tranquilo? Notações que nós vamos ter para derivadas, certo? Nós vamos ter algumas notações. São notações diferentes porque essa parte de derivada, teve estudo de vários matemáticos, entre eles Isaac Newton e Leibniz, tá? Por surpreendente, mas é quase da mesma época, né? Isso daí deve fazer o quê? 1800 e pouco? 200 e poucos anos, né? Tão novo assim, tá? Foi realizado isso daí, certo? Então tem algumas denominações que foi utilizada por Leibniz, outra por Isaac Newton, mas é a mesma coisa, tá? Uma delas é
f' de x, certo? Que é a mesma coisa que y'. Ou seja, eu estou derivando a minha função f de x, então eu tenho que colocar f' de x. Ah, não coloquei, que pena, errou. Certo? Tem que ter isso daqui. Isso daqui é muito diferente disso daqui. Tranquilo? Uma outra definição. dy dx é minha derivada da minha função y em relação à minha variável x. Tá? Se eu não me engano, essa daqui acho que foi escrito por Leibniz. Acho que é isso que se fala. Alemão. Tranquilo? Então são as três aqui principais, tá? Com o tempo a gente vai lembrando de outras. Mas é isso daí. Fechou? Beleza? Então, quando se fala em derivada, é coeficiente angular da reta tangente de um ponto uma curva. De um ponto a curva. Tá? Então, coeficiente angular da reta tangente, um ponto a curva. É o que estava escrito ali, só que estava falando muito. Tá? Mais simples. Tranquilo? Geometricamente, tu vai olhar o quê? Tu vai ver uma reta tangente a essa curva e o coeficiente angular é o ângulo que ele forma com o eixo x. Geometricamente, certo? Tranquilo? Repete isso na definição que você falou ali. Coeficiente angular da reta tangente e um ponto a curva. E um ponto na curva. Tranquilo? Uma coisa que eu quero, eu não sei se tem ali, mas aí amanhã nem que eu coloco lá uma tabela de derivada, junto com a tabela de integral já, pra você tirar uma cópia frente e verso, certo? Tem na apostila, mas acho que não está frente e verso lá, tá? Quero ver se coloco uma frente e verso para vocês. Pega ela, imprime frente e verso e classifica, bota embaixo do travesseiro. Vocês vão usar para o resto da faculdade de vocês, certo? Ou vocês podem escolher em... Não, pode escolher em decorar a forma. Tá bom. Então tá bom. Melhor assim, né? Porque depois na próxima hora eu não vou ficar ligando o datashow para fazer isso daí. Enquanto eu vou lá tomando golo. Depois que vocês vão aprender a usar a tabela, tá? Vamos saber usar a tabelinha, né? Para não dar problema. X vai ser igual limite de f de x mais. Eu irei colocar no lugar do delta x, eu irei colocar somente h. Tá? Por quê? Porque o delta x, depois que aparecer uma função assim mais x, tá? Vai aparecer muito x na expressão. Com h eu já elimino a metade do x que aparece na expressão daí para não dar problema. Tranquilo? Bom. Então eu vou escrever f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tender a zero. Essa daqui é a formulazinha da definição. Beleza? Então olha só, eu vou precisar f de x mais h. Bom, quem que é meu f? Meu f é o 4x mais 1. Certo? Então, onde houver x aqui, eu tenho que colocar x mais h.
Então, no primeiro exemplo aqui, eu vou fazer separadinho aqui, ó. F de x mais h vai ser igual a 4 vezes quem? No lugar do x, eu tenho que colocar x mais h. Certo? Então, eu vou botar aquele vermelhinho aqui, ó. X mais h. O resto da função é mais 1. Então, isso basta. Tranquilo? No lugar do x, eu estou colocando x mais h. Por que isso? É da fórmula aqui, ó. Beleza? Então, f de x mais h, eu vou colocar aqui. Que depois eu vou fazer direto aqui. Vai ficar limite f de x mais h. O que é o f de x mais h? 4 vezes x mais h mais 1. Beleza? Menos quem? Menos f de x. Quem que é o f de x? A minha função. Menos 4x mais 1. Dividido por h. Quando h tender a 0. Correto? Tem um erro aí. O H não. É menos quem? Não é menos meu f de x? Meu f de x é tudo isso daqui. Certo? Então tem que cuidar. Logo, nós teremos. Agora vamos desenvolver. Então vai ficar limite. Caramba, gente, quantas vezes que eu falei que o limite tem que aparecer enquanto eu não fazer o H ou o X tender algum valor, certo? Aí na prova, gente fazendo sem colocar o limite. Descontei. Hã? Vai ter que aprender a colocar. 4 vezes x, 4x, 4 vezes h, mais 4h, mais 1, menos 4x, menos 1. Tá? Aí tem gente que bota direto, só bota menos 4x. Aí bota menos 4x mais 1. Quer colocar direto? Coloca, mas bota menos 4x menos 1. Tá? De 10 que faz, 8 erra. Então, dividido por h. Bom, aqui já dá para a gente simplificar alguma coisa, né? Pô, deu para simplificar tudo quase. 4x com menos 4x, com 1 com menos 1. Com isso, nós teremos f' de x, não esquece do linha, porque isso é uma derivada, limite de 4h sobre h, quando h tender a 0. Se eu fizer meu h tender a 0, vai dar uma determinação. Tá? Enquanto não simplificar em cima e embaixo, não tem jeito. Ó. Este h com esse h aqui, morreu. Certo? Se eu fizer meu h tender a 0, não tem mais aonde substituir h, né? Logo, a minha derivada da função 4x mais 1 é igual a 4. O senhor foi colocando ali no começo que era x mais h, então tudo que era x é x mais h. Tudo que é x é x mais h. Menos meu f de x. E aí aqui é a fórmula, certo? Simplesinha, bonitinha, nada demais. Adriano? Presente. Ana? Arão? Presente. Breno? Bruna? Tá? Vou pegar a próxima. Deixa eu desligar aqui. Eu queria carregar aqui. Né? Deixei a dele em nota e estou fazendo assim. Parece Se alguma coisa que assim. aqui em casa. Pulei. Não é? É verdade.
Só que daí tá aberto, né? Mais 3? É. Vamos botar mais 3x, senão não tem graça. É muito sub x. Ah, então eu mudei as contas. Eu mudei as Isso contas. daí vai dar 4x mais 3. Tá? Então vamos lá. Não, eu falei, tá dito, né? É a real. Bota fé. Faz sentido, né? Só o x em evidência, apenas 4x. F de x mais h. Certo? Gente, as primeiras eu faço separadinho, depois eu jogo tudo na forma diretaço, hein? F de x mais h. Aonde for x, eu tenho que substituir por x mais h. Então vai ficar x, tem que colocar x mais h. Olha só, que bonitinho, tudo colorido. Viadagem. Mais 3 vezes o x, que é x mais h. Feito. Onde tem o x, coloquei f de x mais h. Beleza? Nossa formulazinha. Derivada da função vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando o h tender a 0. Certo? Então vamos lá. Substituindo, f' de x vai ser igual ao limite f de x mais h. Quem que é o f de x mais h? Isso daqui, ó. 2x mais h ao quadrado mais 3x mais h menos a função f de x, que é quem? 2x ao quadrado mais 3x. Tudo isso dividido por h, quando o h tender a 0. Beleza? F' de x vai ser igual ao limite x mais h ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais h ao quadrado, que multiplicando por 2 vai ficar 2x ao quadrado mais 4xh mais 2h ao quadrado mais 3x por mais 3h menos 2x ao quadrado com menos 3x. Tudo isso dividido por h quando h tender a 0. Vai dar para simplificar alguma coisa, graças a Deus. 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. 3x com menos 3x. Notem que em todas as parcelas que sobrou tem h, certo? Logo eu posso colocar esses h em evidência. Fechado? E aí nós teremos aqui, ó, f de x vai ser igual ao limite, colocando o h em evidência, vai restar 4x mais 2h com mais 3. Tudo isso dividido por h quando o h tender a 0. Simplificai-vos esse h com esse h aqui. Está multiplicando, certo? Posso simplificar esse h aqui do 2h com esse aqui embaixo, pelo amor de Deus, né? Com isso, restou
f' de x vai ser igual limite de 4x mais 2h mais 3, quando o h tender a zero. Se o h tende a zero, esse cara aqui vai ser zero. E ele sendo zero, a derivada da minha função é 4x mais 3. Certo? 4x mais 3 é a derivada da função 2x ao quadrado mais 3x em qualquer ponto dessa função. Lembra que eu falei para vocês, a gente vê o coeficiente angular? Eu vou ver o coeficiente angular em cada ponto. Tá? Se eu quero saber qual é meu coeficiente angular ou qual é a minha derivada no ponto x igual a 5, vou pegar aqui e substituir por 5. Certo? Aí vai dar 20, 23. Esse é o meu coeficiente angular. Beleza? Aqui, ó. Lembrando aqui, ó, que cada h que nós temos aqui, ó. Lembra que eu disse que eu vou mudar o delta x por h? Tá? Se não ia ficar delta x aqui, delta x aqui, delta x aqui. Fica um monte de x aí no meio. Aí para o cara se perder, é mais fácil. Tá? Então por isso que eu substitui por h. Beleza? Coisa mais linda do mundo, né? Tudo isso você não fala. Oi? Quando desce visualmente, quando eu coloco só no terceiro, deixar Dá uma revisão na outra, não vai ter coeficiente angular. Beleza? Então tá. Vou fazer direto aqui. Abre a vaga. Limite. Qual que é a fórmula? F de x mais h menos f de x dividido por h. Beleza, o h aqui então não vai mudar nada. É essa forma que o senhor falou que tem que fazer gravação de uma tabela? Não. Se não tiver a tabela, tem mais de 30 fórmulas para decorar, né? Você que sabe. Então, 1 sobre x. No lugar do x eu tenho que colocar x mais h. Menos quem? F de x, que f de x é 1 sobre x. Gente, de onde que eu estou tirando isso daí? Daqui, ó, dessa formulazinha aqui, ó. Limite de x mais f de x mais h. F de x mais h fica 1 sobre x mais h. Menos f de x. F de x é a própria função. Dividido por h, quando h tender a zero. Certo? Agora aqui eu tenho x mais h e x aqui no denominador. Tem que tirar o mínimo. Pô, mas você tira o mínimo desse cara? Não, não tem como tirar o mínimo. Nós vamos escrever ele em forma de produto. Forma de produto é a multiplicação entre os dois, né? X vezes o x mais h, certo? Quando a gente faz mínimo múltiplo comum, o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. X vezes x mais h dividido por x mais h vai restar quem? X vezes 1, x menos x vezes x mais h dividido por x vai restar x mais h.
vezes 1, x mais h. Cuidado com o sinal. Dividido por h. Quando h tender a 0, f' de x vai ser igual ao limite isso daqui, ó, é uma divisão de fração. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Gente, aqui é a mesma coisa que fosse h dividido por 1, certo? Então ficaria x menos h. Tranquilo que fiz aqui? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Tranquilo? Tá? Aqui eu já fiz, ó, menos x e menos h. Tá? Menos x e menos h, morre esse x com esse x aqui, certo? E aí vai restar, vou fazer aqui mais um passo, podia fazer direto, vamos fazer mais um passo aqui. Vai ficar limite de menos h sobre x vezes x mais h vezes h. Tranquilo? Menos h vezes 1 vai ficar menos h. X vezes x mais h vezes h. Simplifica. E aqui vai restar 1. Então nós teremos que f' de x igual limite de menos 1 sobre x vezes x mais h. Isso quando h tender a 0. Se o h tender a 0, esse h aqui vai ser igual a 0. Só vai ficar o x vezes x. Com isso nós teremos menos 1 sobre x ao quadrado. Que bonito. Elevado a uma potência, tá? Não teria como a gente resolver ela em forma de potência, a gente tem que passar ela para raiz, certo? Isso dali significa que é a mesma coisa que f de x vai ser igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Beleza? Nunca esqueçam, gente, que n elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de n. Esse 2 está onde? O 2 é do quadrado, certo? E o 1 está aqui. Então, se lembrar isso daqui, pode pegar qualquer outra 4 à quinta. Isso daqui vai ficar raiz quinta de n na quarta. É só ter o primeiro como exemplo ali. Certo? N elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de n. Pronto. Tá? Já massa. Tá, gente? Então aqui, ó, não tem como
a gente resolver desse jeito aqui, tem que passar para dentro da raiz. Beleza? Por definição, é isso daí. Depois nós vamos ver que por tabela é ao contrário, a gente não consegue fazer pela raiz. Tá? Então vamos lá. dy dx, que é a mesma porcaria que a filhinha dx, certo? Vai ser igual limite de f de x mais h. Onde eu tenho x, eu tenho que colocar x mais h. Então vai ficar 2x mais h menos 1. Beleza? Minha função é só essa, né? É 2x menos 1 dentro da raiz. Menos meu f de x, que vai ser 2x menos 1. Tudo isso dividido por h, quando o h tender a 0. Se eu fazer meu h tender a 0, isso daí vai dar uma indeterminação. Certo? 0 sobre 0. Para sair da indeterminação, racionaliza. Então, racionalizando, vai ficar 2x mais h menos 1 mais 2x menos 1 dividido pela mesma coisa. Então, a primeira parte, né, a parte superior, ou numerador, isso daí é um produto da diferença pela soma de dois termos, certo? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar, vou fazer aqui passo a passo. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Tudo isso dividido por h vezes 2x mais h menos 1 mais quando h tender a 0. Agora aqui simplifica, né? Simplificando, eu já vou fazer a multiplicação aqui dentro também, tá, gente? Então vai ficar dh dy dx limite de 2x mais 2h menos 1 com menos 2x mais 1. Lembre que é menos o que está aqui dentro, certo? Ó, menos 2x com mais 1, tá? Tudo isso dividido por h, que eu também já vou multiplicar. Quando o h tender a 0. Então olha só, o 2x com 2x morre, menos 1 com 1 morre, e vai ficar só 2h, certo? Em cima. Eu já vou simplificar esse h que está ali em cima, ó, com o h que está multiplicando aqui embaixo, com tudo que está dentro do parênteses. Tranquilo? Vou fazer de outra cor aqui, ó. E aí em cima só ficou o 2. Então ficou limite de y dx vai ser igual a limite. Em cima só restou o 2. No denominador restou 2x mais 2h menos 1 menos Mais, deixa eu ver. Menos.
Isso? Esse H aqui, ó, nós vamos tender ele a zero. Tendendo ele a zero, nós teremos que dy dx vai ser igual a 2 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2x menos 1. Que ainda posso simplificar com esse 2 aqui. E aí nós teremos dy dx igual a 1 sobre raiz quadrada de 2x menos 1. Que bonitinho. Professor, teria como racionalizar? Não precisa. Mas não para racionalizar Eu ia multiplicar aqui em cima por 2 raiz de 2x menos 1 e aqui embaixo por raiz de 2x menos 1. igual. Tá? Mas não precisa racionalizar, porque o que vai valer aqui no final são os valores que vai ser atribuído para x. Tá? Era azul, né? Ah, Eu fiquei em dúvida, acho que era azul. em dúvida do que? Não, se era a raiz de 2x mais 1 ali em cima. Só que não estava somando nada, né? Aqui? Se fosse racionalizar? É. Não, aí não. Porque daí tu tem que deixar semelhante para sair da raiz aqui. Professor, vamos voltar ali quando o senhor fez o H tender a zero. Chegou na... Aqui o que está de pretinho básico é o que a gente, o que restou aqui, certo? Aí agora o que tem que fazer? Tem que fazer o H tender a zero. Se o H tender a zero, aqui vai ficar 2 vezes 0 que vai dar 0. Aí só restou 2x menos 1. Então eu tenho raiz de 2x menos 1 com mais raiz de 2x menos 1, vou ter duas raízes de 2x menos 1.